Bom, vamos lá. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num texto gnóstico que ficou perdido por muito tempo. É fascinante porque se trata de um diálogo, sabe, entre o Cristo ressuscitado e seus discípulos. E o que ele revela ali são alguns dos ensinamentos mais profundos e secretos sobre o que é a alma e qual o caminho para a redenção. Pois é, este não é um texto qualquer, não. Ele foi feito para ser enigmático, para ser uma jornada para a alma. O que a gente vai explorar juntos aqui é justamente uma tentativa de desvendar esses mistérios que ficaram guardados a sete chaves por tanto tempo. E para guiar a gente nessa exploração, vamos nos basear na obra de Samael Aun-Weor. Ele dedicou a vida a decifrar e comentar esse texto antigo, trazendo à luz a relevância que ele tem para os dias de hoje. O trabalho dele nos dá uma chave, sabe? Uma chave para entender a profunda psicologia espiritual que está contida aqui. Então, o que é exatamente essa tal de Piste Sofia? Olha, não se trata de uma figura histórica, mas sim de um princípio. É o poder-sabedoria que existe ali adormecido dentro de todos nós. É, no fundo, a representação da nossa própria alma na sua jornada. A história começa com uma tragédia cósmica, que é, na verdade, uma grande alegoria da nossa própria condição. Então, vamos acompanhar a queda de Piste Sólfia, para poder entender a queda da alma humana. E aqui a gente vê um momento crucial da história. Num impulso, num desejo, Piste Sofia viu uma luz abaixo dela e, acreditando ser a luz divina suprema, ela mergulha na direção dessa luz. Esse, esse é o erro fundamental que inicia todo o drama. Mas de onde vem essa luz falsa? O texto dá um nome para ela: Auskades. É descrita como uma força obstinada terrena. Auskades representa a luz do intelecto, a lógica do mundo material, que até brilha forte, mas não tem a verdadeira essência espiritual. Isso é uma ilustração brilhante da nossa própria armadilha, né? A alma, na sua busca pela verdade, muitas vezes se apaixona pelo brilho do intelecto, por essa luz de Altades. E aí, ela fica presa em teorias, em crenças, achando que encontrou a verdade, quando na realidade se afastou completamente dela. Para entender como esse erro é possível, o gnosticismo nos apresenta este modelo da mente em três partes. Primeiro, a mente sensorial, que só processa os dados que vêm dos cinco sentidos. Depois, a mente intermediária, que é tipo um depósito para nossas crenças e teorias. A queda de Pista e Sofia acontece exatamente aí, no domínio dessas duas mentes, onde a luz do intelecto parece tão convincente. A verdadeira sabedoria, segundo o texto, só opera através da mente interior, que funciona com os dados da consciência desperta. Bom, depois da queda, vem a luta. A segunda parte da jornada não é sobre desespero, mas sim sobre o trabalho difícil e metódico de retorno. É o que o texto chama de caminho do arrependimento. Agora, nas trevas, separada do seu verdadeiro lar, Piste Sofia faz a única coisa que pode. Ela clama pela luz que um dia conheceu. E esses clamores são os famosos arrependimentos de Piste Sofia, que são, na verdade, um mapa para o trabalho interior que a alma precisa realizar para se libertar. Então, chegamos ao ponto crucial. Contra o que a alma está lutando? O texto é bem claro quanto a isso. Os adversários não são demônios externos, mas sim elementos psíquicos indesejáveis que a gente carrega aqui dentro. São os nossos próprios defeitos psicológicos que nos mantêm presos na escuridão. E olha, entre todos esses inimigos, a fonte destaca um como sendo o pior de todos: o medo. O medo é a raiz da desconfiança, do conflito, da guerra, e para quem busca o caminho espiritual, é a força que faz desistir. É a barreira fundamental a ser superada. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental, né? Se a batalha é interna, quais são as armas? Como é que se enfrenta a própria sombra? A resposta agnóstica não é reprimir ou negar, de jeito nenhum. É um trabalho paciente, de autodescoberta e compreensão. É sobre observar esses defeitos em ação sem julgamento, para poder entender profundamente as raízes deles. Somente através da compreensão total, um defeito pode ser verdadeiramente eliminado. Mas a compreensão é só o primeiro passo. O gnosticismo propõe uma transformação ainda mais radical. E agora a gente entra no território da alquimia espiritual, conhecida como a Grande Obra. A Grande Obra é um processo de transmutação interior,
Os alquimistas não falavam de transformar chumbo em ouro físico, mas de transformar a energia bruta e caótica dentro do ser humano. Os princípios de sal, enxofre e mercúrio são símbolos de forças cósmicas que devem ser sabiamente combinadas no laboratório do nosso próprio corpo. E onde é que esse trabalho acontece? O texto aponta para a nona esfera, um termo esotérico para a sexualidade. Aqui, a energia mais poderosa do ser humano, a energia criadora, se torna o campo de provas final, o laboratório central da transformação. É a descida aos infernos de si mesmo para resgatar a luz. E aqui a gente vê a escolha fundamental. A mesma energia sexual pode seguir dois caminhos. A serpente de bronze, ou Kundalini, é o fogo que sobe pela espinha, despertando a consciência. E o seu oposto é o Kundartiguador, o fogo que desce, a cauda de Satã, a força que nos afunda nos hábitos, na inconsciência e que aprisiona a humanidade num estado de hipnose coletiva. Quando a grande obra é concluída com sucesso, o resultado é o nascimento e a ascensão do Cristo interior. E isso não é uma crença externa, mas uma força real, revolucionária, que nasce dentro da pessoa, desintegrando o ego e libertando a alma das suas correntes. Então chegamos ao panorama cósmico. Depois de entender a queda e o caminho de volta, qual é o destino final? O texto descreve 4 possibilidades para a alma. O texto nos apresenta um resumo bem claro dos possíveis destinos. Lá no topo, a via direta, o caminho dos maiores sofrimentos, mas também dos maiores triunfos. Abaixo dela, a espiral nirvânica, um caminho mais longo, com menos riscos, mas recompensas menores. Depois, a renúncia, para almas que se fundem de volta ao universal, mas sem alcançar a maestria. E por fim, o caminho do fracasso, a descida para a segunda morte, para aqueles que não conseguem se libertar. Essa estrutura sugere que não há um único destino, mas um leque de possibilidades, moldado pelas escolhas e pelo trabalho interno. Mas por que tudo isso? Qual é o propósito? A visão gnóstica é que a vida na Terra é uma experiência solar. O objetivo é criar uma pequena colheita de seres humanos que tenham transformado a sua natureza, que tenham criado uma alma e se tornado humanos solares. Isso nos leva a uma das declarações mais chocantes e profundas do texto. Desafia a nossa própria definição do que somos. Afirma que o ser humano comum é um animal intelectual, não um homem no sentido completo da palavra. No entanto, carregamos a semente, a possibilidade de nos tornarmos esse homem real. E a gente termina com essa pergunta que resume toda a busca. Se não somos o que pensamos ser, mas apenas o potencial para algo maior, o que é necessário para realizar essa transformação? A jornada de Pistis Sophia, da sua queda à sua redenção, oferece um mapa, mas o trabalho, como o texto deixa claro, é profundamente pessoal e interior.